Meus queridos irmãos, mais um vídeo aqui para o nosso canal Viva a Vida. Que privilégio poder falar com você. Eu sou o pastor André e eu quero levar um pouco mais da palavra de Deus para você nesse dia. Olha só, você que ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Se inscreve aqui no botão de inscrição, ativa o sininho, que toda vez que nós lançarmos um vídeo, você vai receber a palavra de Deus aí na sua casa. Você vai receber no seu celular, no seu computador, a palavra de Deus e você não vai perder nada, porque nós temos sempre lançado vídeos falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, e você não pode perder, porque tem sido muita bênção. Eu quero falar hoje sobre um tema muito especial, um tema que tem estado em alta aí nas redes sociais, tem estado em alta, né, no YouTube, né, nos meios de comunicação. Eu quero falar hoje sobre fake news, né? Fake news, notícias falsas. Nós temos visto aí, né, uma avalanche, né, de notícias falsas, pessoas que têm propagado mentiras, pessoas que têm, né, ocupado o seu tempo para desinformar as pessoas, trazendo pânico, trazendo medo, trazendo, né, uma espécie de insegurança nas pessoas. Tudo isso porque são notícias mentirosas, né? As fake news. Hoje até processos judiciais estão sendo abertos, né? Supremo Tribunal, e isso tem envolvido o país inteiro. E muitas pessoas têm se aproveitado desse momento, de fato, para espalhar o pânico, o terror na vida das pessoas. Mas eu não quero hoje falar sobre a questão técnica, né, da fake news, por que acontece, como que acontece. Não, eu quero falar exatamente sobre a palavra de Deus, né, que combate as fake news. Né? A palavra do Senhor diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus veio exatamente para combater a mentira, combater o engano, combater tudo aquilo que Satanás tenta lançar contra as nossas vidas, contra a humanidade. Desde lá do Jardim do Éden, né? Se a gente pega a palavra de Deus lá em Gênesis, a gente vai ver que Satanás, ele enganou o homem, enganou a mulher, não é verdade? Por isso o homem comeu do fruto que Deus havia dito, não coma desse fruto. Então Satanás foi lá e enganou o homem, né, dizendo que aquilo que Deus tinha dito não era bem aquilo, distorceu aquilo que Deus disse e levou o engano para o homem. E o homem acreditou no engano de Satanás, comeu do fruto e a gente sabe do resultado, né? O homem caiu, né, e foi expulso do Jardim do Éden, caiu da graça de Deus, né, ficou completamente longe de Deus. Então veja que a mentira, ela está na humanidade desde que o mundo existe, né? Então o homem está acostumado com a mentira, o homem está acostumado a acreditar no engano, na mentira, e o diabo, ele sabe disso, o diabo ele sabe disso, é por isso que ele lança o engano na vida das pessoas, para trazer medo ao coração, para trazer insegurança, para trazer tristeza, para trazer falta de esperança, né? Porque se eu acredito no engano, então eu acredito que eu não vou conseguir sair da situação que eu me encontro, eu acredito que eu não vou conseguir vencer, eu acredito que eu não vou conseguir chegar aonde eu quero. Então veja que o engano, ele vem realmente para trazer tristeza, para trazer desânimo e para fazer com que o ser humano ele perca a sua fé, a sua esperança. Aí vem Jesus e diz, né? Olha, vocês precisam conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda a história. Então, o compromisso de Deus, o compromisso do Senhor Jesus sempre foi trazer a verdade ao nosso coração. Ainda que seja aquela verdade que doa, né, no nosso coração, que traz dor, né, porque muitas vezes a gente precisa ouvir a verdade, e a verdade ela dói, né, a verdade ela impacta o nosso coração, ela vem mesmo para trazer, né, muitas vezes o confronto, né, a gente muitas vezes apanha da verdade.
Porque a verdade, ela precisa desmascarar a mentira. E nós, muitas vezes, por acreditarmos tanto em alguma coisa mentirosa, quando os nossos olhos se abrem para a verdade, né, aquilo muitas vezes nos machuca, né? Então nós precisamos entender isso, que o Senhor Jesus, ele quer que nós conheçamos a verdade e em todos os níveis, né? A verdade tanto no nível espiritual, quanto no nível, né, humano, de relacionamentos, quanto no nível, né, de conhecimento, né, daquilo que a gente sabe, das coisas, da humanidade, da ciência. Então, a verdade, ela é libertadora em todos os aspectos. É interessante que, se a gente for pensar, né, olha como que a verdade, ela nos liberta, né? Porque vamos supor que você está numa cidade desconhecida e você está dirigindo, né? E você não sabe o caminho e de repente você para perguntar, né? Lá no posto de gasolina para alguém se ele sabe, né? Onde que fica tal endereço. Aí, se a pessoa te dá um endereço errado, ou seja, se ela te fala uma fake news, né? Se ela te dá uma notícia falsa, né? Ela vai te jogar num lugar completamente desconhecido, perigoso, que você não conhece, você vai ficar, né, muito mais perdido ainda, com muito mais medo, com muito mais insegurança. Agora, quando alguém vem e te mostra o caminho certo, te fala onde é, o que você tem que fazer, olha, vira ali, né, na primeira direita, segunda esquerda, aí você vai naquele caminho e chega onde você precisa. Veja que isso nos liberta, isso traz, né, um senso de significado para a nossa vida, né? E existem muitas pessoas, infelizmente, que ainda estão acreditando na mentira, acreditando que elas não podem ser felizes, acreditando que todo mundo pode conseguir menos ela, acreditando nas coisas que ela já ouviu de tantas pessoas, né, de que ela não chegaria lá, de que ela jamais conseguiria alcançar os seus objetivos. Quantas vezes nós estamos acreditando nessas coisas? Quantas vezes nós estamos acreditando nessas palavras que foram ditas para nós? E nos esquecemos daquilo que é verdade, ou seja, a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz a nosso respeito? O que a palavra de Deus diz sobre essa situação? A Bíblia diz que eu posso? A Bíblia diz que eu consigo? A Bíblia diz que é possível? Então, é nela que eu vou acreditar. É no que a palavra de Deus está dizendo. Nosso problema é que muitas vezes nós damos muito ouvido àquilo que as pessoas estão dizendo, àquilo que as pessoas estão falando, né? E isso muitas vezes produz tanta tristeza no nosso coração, porque geralmente o que as pessoas falam é negativo, é para nos pôr para baixo, né? É para nos desanimar, é para nos dar, né, aquele balde de água fria que a gente fala, realmente eu não vou, não vai dar certo, não vou conseguir, não é para mim, isso aí, tadinho de mim. E muitas vezes a gente está acreditando nisso, sendo que a palavra de Deus já diz tudo ao contrário, né? Que a gente pode, que a gente consegue, que a gente vai alcançar sim, com o Senhor, né? Com a ajuda do Senhor, nós vamos vencer, né? As nossas lutas, os nossos problemas, as nossas batalhas, as nossas crises. Então, nós precisamos deixar as fake news, né, do mundo, as fake news que o diabo muitas vezes tem lançado na nossa mente, lançado nos corações, e começar a acreditar nas notícias verdadeiras que o Senhor Jesus ele tem para nós. As verdadeiras notícias, né, as boas novas da salvação, né? Porque é exatamente isso que o evangelho significa, né? Boas novas, boas notícias. Então é nisso que nós precisamos acreditar, meus queridos, né? Nas boas novas da palavra de Deus. Então, em tempos tão conturbados como esses que nós estamos vivendo, não é verdade? Em tempos de tantas fake news, meu irmão, nós não temos outra alternativa a não ser nos apegar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a palavra, se eu conheço a verdade da palavra de Deus, meu irmão, é sinal que eu vou me libertar do medo, da tristeza, da desilusão, o medo, né, que nos aprisiona e que nos paralisa.
Então nós precisamos abrir os nossos olhos para a verdade. Então entender que Jesus ele é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, e é nessa palavra que a minha fé precisa estar. Então, meu querido, eu quero deixar essa palavra para você. Creia na palavra de Deus, acredite nessa verdade, acredite na boa nova do Evangelho, porque tudo que está escrito na Bíblia, meu irmão, é para você. Minha irmã que está me ouvindo, me assistindo, é para você. Toma posse, acredita na palavra de Deus, ainda que todos digam o contrário, mas se a palavra de Deus está dizendo, é nela que você precisa acreditar, porque ela é a palavra de Deus, e o nosso Deus, ele é a própria verdade. Que Deus te abençoe poderosamente. Só não saia desse vídeo sem antes curtir, né? Curta o nosso vídeo, comenta aí, viu, querido? Né? Deixa o seu comentário, né? Dizendo se os nossos vídeos têm abençoado a sua vida, têm sido edificantes, né? Comenta aí algum tema que você gostaria de ouvir. Então, né? Vamos interagir juntos aí e o nosso canal certamente vai crescer mais. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus.